Bom, é muito bom estar aqui realmente depois de, parece que faz mais de 2 meses, né? Que a gente, parece que faz muito tempo. Que livro da Bíblia que a gente está estudando? Isso aí não dá para esquecer porque é o primeiro, né? No domingo de manhã a gente está no cativeiro. No estudo de Gênesis nós estamos no dilúvio. Não, já saímos do dilúvio, né? Estamos saindo da arca já, né? Então, como a gente tem comentado, esses primeiros capítulos de Gênesis são, em termos de relatos, a maioria dos relatos é bem escasso. Tem Gênesis 5, que é só uma porção de genealogias, então não relata muita coisa que acontece. E já falamos isso, né? Mas desde Adão, o início, Adão e depois Caim, aqueles primeiros relatos, depois da queda, até Abraão, a única história, mas tem uma história breve também, né, da Torre de Babel, que vem depois do dilúvio, mas assim, a única história que tem mais detalhes é a história de Noé. E então nós já estamos no final do capítulo 8, nós já, na verdade, falamos um pouquinho sobre esse final do capítulo 8, mas foi bem no final da aula. Então, nós vamos retomar. Falamos que no capítulo 8, a parte que enfatiza mais esse drama de Noé e toda a sua família e também todos aqueles animais estarem dentro da arca, por mais que a arca tenha sido assim, uma construção relativamente grande, mas era muito pequena para tanto animal. Então, eles estavam confinados ali por aproximadamente 1 ano. E, então, era muito tempo para ficar ali dentro, mesmo depois de já ter os sinais de que as águas estavam diminuindo, depois de enviar o corvo, depois da pomba. E aí, no versículo 13, né, 8, Gênesis 8, 13, fala: as águas que estavam sobre a terra secaram no primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Então Noé tirou a cobertura da arca, olhou e viu que a face da terra havia secado. E nós falamos que durante todo esse período do dilúvio, Deus não falava nada, pelo menos que está registrado aqui. Então Deus, assim, nós temos o registro de Deus mandando entrar na arca, lá no início, depois tem todo esse período, né, que fala assim das águas crescer, depois das águas retrocederem, e durante todo esse período Deus não falava nada com ele. E aí, no versículo 13, as águas que estiveram sobre a terra secaram, Noé tirou a cobertura da arca, olhou e viu que a face da terra havia secado. Então, durante todo esse período estava muito difícil, mas também ele não tinha opção. Ele tinha que ficar dentro da arca porque só tinha água. Aqui, no primeiro dia do primeiro mês, ele viu que as águas haviam secado. A arca já tinha parado no monte, mas não tinha mais água ali, dava para descer da arca. No entanto, versículo 14, nós não temos explicação nenhuma assim, por quê? Aos 27 dias do segundo mês, ou seja, quase 2 meses depois que ele viu que não tinha mais água, pelo menos por ali, e tirou a cobertura, ele estava vendo que não tinha mais água, ele ficou ainda mais 2 meses praticamente dentro da arca, porque Deus não havia falado. E aí, versículo 15, então Deus falou a Noé. Então, a gente tem todo esse drama de ficar dentro desse espaço confinado e sem saber muito o que estava acontecendo, e era muito tempo, muita necessidade, assim, todos aqueles animais, e, no entanto, mesmo depois que ele poderia, teoricamente, sair, ele ainda esperou mais tempo. Então,
Isso é assim o grau de obediência de Noé. E só um parêntese, não sei se eu já falei isso, mas Noé, mais ou menos a semelhança de Adão. Adão também a gente tem pouquíssima coisa registrada que Adão falou. Adão falou quando ele viu Eva, né? Mas fora isso, né, Adão não falava. Tem até um livro que fala do silêncio de Adão, que não é bem sem o fato de Adão nunca falar, mas é o fato de Adão não falar nada naquele momento da tentação. Mas eu estava pensando hoje assim que todos esses primeiros personagens, que a gente não tem muita história deles, mas assim dos que eram fiéis a Deus, nós temos o primeiro homem, Adão, e depois vem assim o outro, né, Abel ofereceu sacrifício, mas foi morto pelo irmão. Sete veio para continuar a descendência, mas nenhum deles a gente tem muita história e muito menos falando. E depois nós temos Enoque, que andou com Deus, mas Enoque falou alguma coisa? Em Gênesis, não. Lá no livro de Judas tem uma profecia de Enoque, que está registrada em outra parte da Bíblia, mas aqui, no livro de Gênesis, não tem ele falando. E Noé também só vai falar, só temos alguma coisa que ele falou, né, naquele episódio do vinho, da embriaguez. Depois que ele viu o que aconteceu, aí Noé vai falar alguma coisa. Mas toda essa história da arca, do que estava acontecendo antes, durante, depois, nós não temos nada assim de Noé falar. E eu não sei se tem mais significados, mas pelo menos a ideia que nós temos de Noé, assim, que é registrada, é que Noé, ele foi muito fiel. Ele foi muito fiel. O que marcou, o que Noé deixou de legado, o que realmente aconteceu na vida de Noé foi o que ele fez, não o que ele falou. Então, isso é bastante significativo, né? Ele foi uma pessoa íntegra, foi uma pessoa justa. As coisas que são registradas nas primeiras partes da história tudo que Deus falou, Noé fez. Ele fez a arca do jeito que Deus mandou colocar os animais, Deus mandou colocar a provisão, Deus mandou entrar na arca. Tudo que Deus mandava fazer, ele fazia. Então, no versículo 15, Deus fala com Noé e fala com ele que agora ele já pode sair. Sai da arca. Olha que palavra que ele estava esperando ouvir por muito tempo, né? Sai da arca. Agora sim nós podemos sair. E também nós já falamos sobre os paralelos que isso tem com a criação, né? Como está havendo uma destruição pela água e até volta para aquele estado de caos, né? De só a água cobrindo a terra, como não tinha em Gênesis 1. Então o dilúvio traz esse estado de volta e não era assim como em Gênesis 1, mas há um paralelo em que aparece a terra, as águas voltam aos seus limites. Então tem várias coisas que nós já mencionamos que fazem um paralelo com a criação original. E o versículo 17, que fala de todos os animais saindo, eles saem de acordo com a sua espécie. Versículo 19, todo animal grande, todo animal rastejante, toda ave, tudo que se move sobre a terra, segundo suas famílias e também segundo suas espécies, eles vão saindo da arca. Então, agora nosso assunto, o assunto da última aula foi o poder da recriação, que depois de um período de juízo, e em Pedro, ele até fala assim, acho que seria bom a gente ler esse texto em 2 Pedro, porque nesses paralelos que nós estamos fazendo entre o dilúvio e agora o que vai acontecer também, né, um juízo com destruição, antes de uma nova criação. Então, não é agradável pensar nisso, mas antes de haver uma nova criação,
2 Pedro 3, versículo 13, depois eu vou voltar, mas eu só queria mostrar assim, que nós estamos numa posição em que nós estamos aguardando, porque Pedro fala assim: nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Eu, pelo menos, eu não sei o que vocês sempre pensam quando leem esse texto, mas eu sempre pensava, de alguma maneira, assim, essa ideia assim, de novos céus e nova terra. Em Apocalipse fala assim, né, que vem a nova Jerusalém, aí tem novos céus e nova terra. A gente tem uma impressão que esse novos céus e nova terra é totalmente novo, não tem nada a ver com essa terra. Esse aqui é consumido pelo fogo, é descartado, desaparece, e Deus vai criar algo totalmente novo. E essa é a nossa esperança é que vai ter novos céus e nova terra. Ele está dizendo, essa é a esperança do cristão, né? É que vai ter, né? Nós estamos vendo muita corrupção, muita degradação, né? Assim, a poluição, tudo que está acontecendo na terra é algo terrível. Muitas espécies de animais, de plantas, desaparecendo, muita coisa que Deus planejou, mudando totalmente. Então nós temos uma esperança de algo novo, mas se a gente olhar nesse paralelo que a gente vê nesse mesmo capítulo, vamos voltar ali, que nos primeiros versículos ele fala que tem muita gente que vai zombar, que vai falar assim: não vai ter nenhum juízo final, não vai ter nada diferente, desde o início, versículo 4, desde o que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. E versículo 5, de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Aqui ele está falando da primeira criação, que águas cobriam todas as coisas, pela palavra de Deus, os céus e a terra foram criados e saíram da água, do caos, de não existir nada. Pela palavra de Deus, tudo isso veio existir. Mas agora ele vai falar, no versículo 6, ele vai falar do dilúvio. Foi pelas águas. Então, perceba que no versículo 5 ele está falando da primeira criação, né? E no versículo 6 ele está falando do dilúvio. Então, não só a palavra de Deus criou a terra da água e pelas águas, mas depois do dilúvio, versículo 6, foi pelas águas que o mundo daquela época, ele está falando que é outro mundo. O mundo que nós vivemos hoje, e não é outro mundo, é o mesmo mundo, mas ele está usando essa expressão para dizer que o que aconteceu no dilúvio foi o processo de Deus de uma recriação. E por que eu estou falando isso? Porque o que vai acontecer no final, que vai ter não pelas águas, mas pelo fogo, mas não é uma outra terra, é esta terra renovada. E assim como o nosso corpo físico, né? Não é, quando Jesus, que já foi na frente, já mostrou mais ou menos como é que é, Jesus que morreu e ressuscitou, ele tinha o mesmo corpo, tanto é que até a marca dos cravos, a marca de onde foi a lança no lado dele, ele tinha. Então não era outro corpo. Deus não pegou Jesus e falou assim: bom, esse corpo que você veio, você morreu e joga fora, é um pano velho, você vai jogar fora, agora você vai ter um outro corpo. Não, a Bíblia fala assim, que o corruptível se reveste da incorruptibilidade. Então, é uma transformação, né? Em Coríntios ele fala assim, o corruptível se reveste de incorruptibilidade, mas ele também fala assim que essa transformação vai acontecer num abrir e fechar de olhos, e esse corpo que nós temos, isso aí até eu consigo imaginar, assim, Deus pegando esse corpo e transformando num corpo que não vai morrer mais. Agora, pegar os corpos de quem já morreu, de quem já desintegrou tudo, eu confesso que eu não consigo nem imaginar como é que isso pode acontecer.
Mas o que ele está dizendo é o mesmo corpo, só que transformado. É a mesma terra, só que transformado. Então ele fala, versículo 6, foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído. Então a destruição pela água, a destruição pelo fogo é semelhante, faz um paralelo, mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora. Ele falou assim, esse aqui, depois do dilúvio, é outro céu e outra terra. Para nós é o mesmo, mas como passou pelo processo de destruição e recriação, ele está dizendo que é o mundo, a terra daquela época, e depois do dilúvio é os céus e a terra de agora. E ele fala assim, pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo. E aí depois, mais na frente, ele fala sobre nós aguardamos novos céus e nova terra, mas é a transformação, ok? Então, só para a gente ver como que as Escrituras tratam esse processo de renovação. Então, nosso assunto na aula passada foi essa recriação. O nosso assunto de hoje é o novo começo, né? Então, Deus permitiu, né? Ele falou com Noé para sair da arca. Então, agora o final do capítulo 8 e o início do capítulo 9, ou praticamente todo o capítulo 9, estão tratando agora desse novo começo. Então, como é que foi o novo começo da humanidade? Como toda a humanidade morreu no dilúvio, nós não estamos começando só com Adão e Eva. Depois do dilúvio nós temos Noé, não sabemos o nome da esposa dele, Noé, a esposa, e os 3 filhos de Noé e as 3 noras de Noé. Então nós temos uma família um pouco maior, mas é um novo começo a partir dessa família. Então, só para vocês entenderem, tem 3 partes aqui, pensando nesse final do capítulo 8 e a parte principal do capítulo 9. Tem 3 partes que basicamente vão falar a mesma coisa. Então, esse novo começo para a humanidade vai falar várias coisas, tem vários princípios, várias coisas importantes, que é o nosso assunto hoje, sobre esse novo começo. Só que vai falar 3 vezes. Então, nós temos isso, vai falar no final do capítulo 8, vai falar de novo no início do capítulo 9, e depois, no 9, versículo 9, Deus fala, eu vou fazer uma aliança. E essa aliança vai repetir mais uma 3ª vez os mesmos princípios. Então, algumas dessas coisas a gente também vai acabar repetindo. Nós vamos falar primeiro sobre esse finalzinho do capítulo 8. Na verdade, são os últimos 3 versículos. Então, versículo 20, 8, 20. Então, Noé edificou um altar ao Senhor. Tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância. Nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Tá? Então, essa é a primeira vez que Deus fala algumas coisas que depois, com algumas variações, introduzindo também alguns elementos novos no capítulo 9, mas basicamente a ideia é essa promessa que acabamos de passar pelo dilúvio, mas Deus está falando assim, nunca mais vai ter um dilúvio como esse. Então, é um compromisso que Deus está assumindo com toda a humanidade. Então, vamos lá. Só Deus que falava, né? Noé não fala nada. Noé obedecia,
Mas agora nesses versículos tem alguma coisa diferente. Pelo menos assim, a primeira vez nesses relatos que a gente está vendo, porque Noé não falava, mas Deus ordenava, Deus mandava fazer isso, ele fazia, Deus mandava fazer aquilo, ele fazia. Então tem várias coisas que Deus mandava fazer. O que Noé fez aqui que Deus não mandou fazer? Porque, vocês perceberam, tem um padrão. Desde o capítulo 6, sempre tem esse padrão. Então, Deus falava assim, vou fazer isso, então você vai fazer a arca, então traz os animais, então entra na arca, então sai da arca. Tudo que Deus manda fazer, ele faz. Mas agora, pelo menos do jeito que está o relato bíblico, Noé faz alguma coisa que Deus não mandou fazer. Quando a gente fala assim que ele fez uma coisa que Deus não mandou fazer, a gente já pensa, ele fez uma coisa errada. Não fez uma coisa errada. Ele fez um altar. Né? Versículo 20. Então, Noé edificou um altar ao Senhor. O livro de Gênesis é muito assim, significativo, porque todas as vezes que a maioria dos temas, de palavras significativas, não todas, mas a maioria das coisas que tem na Bíblia, no resto da Bíblia, você tem a origem no livro de Gênesis. Então, esse aqui é o primeiro altar, acho que eu falei isso na aula passada, mas é a primeira vez que fala altar. Mas vocês vão dizer, mas já apareceu o altar, não foi com Abel e talvez Caim também, mas lá não fala de altar. É bem possível que tenha sido algum tipo de altar, mas como é que Abel e Caim, como é que eles trouxeram alguma coisa para apresentar ao Senhor? Pode ter sido o altar, mas não usa esse termo. Assim como nós vamos ver assim, no capítulo 9, essa aliança que Deus faz com Noé, já apareceu a palavra aliança no capítulo 6, mas em relação a Noé. A primeira vez que Deus usa a palavra aliança, de acordo com os estudos que nós fazemos, meu pai mesmo fez aquele estudo de 7 alianças, nas 7 alianças, 6 no Antigo Testamento, e a 7ª sendo a nova aliança em Jesus, das 6 alianças, tem pessoas que contam outras alianças, tem sequências diferentes, assim, listas diferentes, mas na lista que não era original com meu pai, ele também acho que pegou em alguma fonte também, mas nessa lista de 7 alianças, essa de Noé seria a terceira, porque nas 7 alianças houve 2 alianças com Adão, uma com Adão antes do pecado e outra com Adão depois do pecado. Eles são chamados alianças edênica do Jardim de Éden e adâmica com Adão depois da queda. Mas naquelas alianças não usa a palavra aliança. A primeira vez que aparece a palavra aliança é com Noé. Mas é significativo porque no capítulo 6, versículo 18, ele fala, mas estabelecerei contigo a minha aliança. Gênesis 6, 18. E a gente também comentou isso numa daquelas aulas, que essa palavra estabelecer é uma palavra que significa eu vou firmar algo que já existe. Então, isso reforça a ideia assim, de que essa aliança com Noé não era a primeira aliança. Então, várias coisas estão aparecendo aqui pela primeira vez, mas não significa, assim, a palavra como altar, não significa necessariamente que era o primeiro altar, mas mesmo assim tem um significado. Então, Deus não mandou Noé fazer um altar. Você pode até entender que era uma coisa implícita. Por que Deus mandou levar 7 pares de animais limpos e só um casal, um par dos animais não limpos, né? Existem várias teorias, mas o que não está explicitamente nas Escrituras é especulação. Mas existe, não estou dizendo que é impossível. Alguns acham que tinha 7, alguns falam 7 animais, mas outros falam assim que são 7, pelo menos capítulo 7, versículo 3, fala 7 casais das aves e dos animais limpos, né? Então seriam 14
animais, em contraste com 2 apenas, um casal dos não limpos, né? Dos impuros. Alguns acham que isso, também essa quantidade é porque eles usavam durante aquele 1 ano na arca para comer. Agora, isso também entra em contradição. Aparentemente, no capítulo 9, Deus está dando para o homem agora, a partir depois do dilúvio, ele está dando a permissão de comer carne. Enfim, são coisas que são difíceis de definir, porque a Bíblia não tem esse propósito de explicar todos os detalhes. Eu vou sempre repetir que não é errado fazer perguntas, mas nem todas as perguntas podem ser respondidas. Então, não tem problema nenhum, Deus não se ofende, você pode fazer as perguntas, você pode ficar querendo saber qual que é a resposta, mas algumas delas a gente não vai ter uma resposta definitiva, mas depois nós vamos voltar a falar um pouco sobre isso. Mas, então, Noé, ele faz um altar e ele oferece, aqui diz, de todo animal limpo, de toda a ave limpa. Então, ele fez um sacrifício grande, ele ofereceu a Deus pelo menos um animalzinho de cada animal limpo que tinha, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Então, eu acho muito significativo o fato, sim, de que isso não foi algo que Deus ordenou. Pelo menos assim, essa é a narrativa que nós temos aqui. Se tinha alguma coisa implícita, se Noé já sabia antes que Deus gostava disso, até essas questões assim, de animais limpos e não limpos, Noé já sabia disso, porque na verdade a lei sobre isso vai aparecer depois, com as leis de Moisés. Então tem muitas lacunas aqui que a gente não sabe exatamente como que, se tinha alguma instrução, se Deus já tinha falado alguma coisa, mas pelo menos eu estou procurando entender aqui que foi algo que aqui está registrado como a primeira coisa que Noé fez. Primeira coisa que ele fez, quando ele saiu da arca, finalmente, ele não começou fazendo uma casa, ele não começou a correr atrás de outras coisas, ele fez um altar. Então, esse novo começo da humanidade começou com o altar, começou com, assim, o que é sacrifício? Sacrifício envolve várias coisas, tem um significado de sangue para perdoar os pecados, mas como eu falei na última aula, esses primeiros sacrifícios registrados na Bíblia, que é o sacrifício de Abel, que ele trouxe um cordeiro para ser oferecido, né? Os primeiros sacrifícios registrados na Bíblia, que seria de Abel e agora de Noé, não falam nada sobre o pecado. Se tinha alguma coisa implícita sobre o pecado, mas pelo menos aqui não está dizendo isso. E a ideia de holocausto, depois que Moisés ensina, né, em Levítico, tudo, a ideia de holocausto até inclui uma ideia assim, de expiação. Mas a ideia central do holocausto, que era um animal consumido totalmente sobre o altar, é de entrega, né? É de consagração. Romanos 12, né? Agora nós vamos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo. Então, essa ideia aqui de sacrifício envolve, pelo menos assim, condiz mais com a ideia assim, de gratidão por ter saído, por ter sido preservado, e uma entrega. Agora, houve, né, Deus aniquilou, né, toda a humanidade e até os outros animais, só sobraram esses que estavam na arca, e Noé está fazendo uma consagração de tudo isso a Deus. Ele está dizendo assim, agora nós vamos começar de uma forma diferente, né? Oferecendo tudo a Deus. E o versículo 21 também é muito significativo, porque fala que o Senhor sentiu o aroma suave, que é uma coisa que aparece muito no livro de Levítico, Números e outros lugares, quando fala muitas vezes
quando tem lá as leis sobre os sacrifícios, você vai trazer não só holocausto, outros tipos de sacrifício, você vai oferecer esses sacrifícios a Deus como aroma agradável, era algo que queria agradar a Deus. Só que nem sempre, nós não vamos ter tempo assim, de ver muitos textos sobre isso, mas tem lugares na Bíblia também que Deus fala que quando o povo oferecia sacrifícios, mas o coração não estava reto diante de Deus, Deus falava, né, o que eu mais lembro assim, é uma passagem bem conhecida, é Isaías 1, que Deus fala assim: eu tenho nojo, eu tenho nojo, né, do sacrifício, do que vocês trazem, vocês vêm para o meu templo, vocês oferecem sacrifícios, mas vocês estão praticando iniquidade, vocês não estão com o coração diante de mim. Então Deus fala que não é um cheiro suave, então não é automaticamente, e isso é fácil da gente entender, que aquilo que nós oferecemos a Deus, desde cânticos de louvor, orações, práticas religiosas, qualquer coisa, né, orações, qualquer coisa que nós fazemos que não tem esse caráter, por isso que eu quis enfatizar assim, Deus não mandou Noé fazer isso. Então Noé fez isso e isso afetou Deus. É muito assim, é muito simples esse relato, e você pode passar por cima assim: Noé saiu da arca, ofereceu sacrifícios, faziam isso, né, muitos animais, Deus gostou, Deus falou assim, né, não vou mais destruir a terra. Mas isso tem no relato aqui, em nenhum lugar disse que Deus destruiu toda a humanidade, ainda estava pensando. Lembra que assim, a situação da humanidade era tão séria, era uma situação tão séria, que Deus sentiu tristeza de ter criado o homem. Então a situação estava tão séria, e dá a ideia assim, de que Deus, mais ou menos como no Monte Sinai, né, quando Deus também fala assim: sai da minha frente, Moisés, que eu vou acabar com toda essa nação agora, vou ficar só com você. Então, no dilúvio, era essa ideia em relação a toda a humanidade. E Deus achou Noé, e foi por causa de achar Noé que ele... eu sei que nós estamos... assim, claro que Deus tem um propósito, ele nunca ia se desviar do propósito. A gente pode colocar muito, assim, tem uma frase que às vezes as pessoas repetem muito essa frase, mas tem pessoas que discordam, né? A frase é a seguinte: Deus não faz nada na terra a não ser em relação ou em parceria com a oração, né? Tipo assim, se não tiver alguém orando, não vai acontecer. Então, muita gente, por um lado, assim, é uma coisa maravilhosa você pensar que Deus, ele espera, ele não faz as coisas sozinho, ele quer essa parceria. Isso é uma verdade muito clara nas Escrituras. Mas, às vezes, se você coloca assim, toda a responsabilidade é nossa, e se nós não fizermos, Deus não vai fazer, primeiro dá um desespero, né? Porque se depender de nós, acho que a coisa não vai sair. Mas a verdade, assim, eu não estou dizendo que Deus não tinha um propósito, que Deus não ia seguir na linha daquilo que ele pensou em fazer, mas o relato, estou dizendo, do jeito que está aqui, o relato Noé saiu da arca, ofereceu um sacrifício a Deus, esse sacrifício gerou um aroma suave, e o Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração. Existe uma conexão entre o que ele sentiu, a resposta que ele recebeu de Noé, e dessa entrega, desse sacrifício, e o que ele disse. O que Deus disse? Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Então, eu não sei você, mas eu fico muito... Isso me estimula muito, isso me toca muito. Não, como eu falei assim, não é que tudo depende totalmente de nós. Como que nós vamos fazer se
se Deus não tocar no nosso coração para a gente buscar. A gente também não consegue buscar a Deus se Deus não planta algo, um desejo, um anseio dentro do nosso coração. Mas o fato de Deus colocar isso, eu acho muito, muito significativo, né? Porque Deus está dizendo, quem que descobriu esse versículo 21? Você já pensou sobre isso? Sabe, tem vários textos na Bíblia que falam assim, então Deus disse, né? Até em Gênesis 1, né? Deus disse, enquanto Ele estava criando o homem, Deus disse, façamos o homem, né? Quem é que ouviu essa conversa e quem que anotou e quem que conseguiu falar? Claro que tem que ser por revelação de Deus. Deus falou com Moisés, Deus falou com Noé, Deus falou com alguém, né? Deus falou com alguém, falou assim, olha, sabe uma coisa? Eu não sei se ele colocaria nesses termos, eu estava quase desistindo da humanidade, mas eu senti esse cheiro suave e mudei de ideia, porque a Bíblia fala de mudar de ideia, mas não é no sentido assim de que Deus não tem o seu propósito e Ele não vai fazer, mas significa que Deus interage com a humanidade e isso é importante no plano de Deus. Enfim, é uma daquelas perguntas que a gente não sabe responder, o que depende de nós e o que depende de Deus, mas que isso é muito bonito, é um romance, é uma coisa linda de você pensar, de Deus olhando para essa terra, olhando para... E olha, nós não terminamos de ler o versículo 21, é meio assustador, porque olha, ele fala assim, ele sentiu o aroma suave, ele disse em seu coração, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. E aí tem um negócio que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu senti esse aroma suave, não vou mais destruir o homem, porque o homem, a imaginação do seu coração é má desde a infância. Essa foi a causa do dilúvio. Vocês lembram? Capítulo 6. Por que Deus resolveu trazer o dilúvio, que era uma coisa era uma coisa muito radical, uma coisa terrível? Deus está dizendo, vou destruir a humanidade. Por quê? Porque chegou ao ponto que não era mais uma mistura, não era mais um pouco de bondade, um pouco de maldade, uma luta interior. Não, assim, chegou num ponto em que, muitas vezes a gente usa esse tipo de textos, para falar que o homem é mau, não tem nada de bom dentro do homem, o homem precisa nascer de novo, porque dentro do homem só tem maldade. E a Bíblia fala, vários lugares fala sobre a maldade do homem caído. Mas a gente precisa lembrar que no dilúvio, nesse momento, e que no paralelo nós estamos chegando muito próximo de algo igual ou pior, mas no tempo do dilúvio, a maldade tinha chegado ao seu ponto máximo, porque a maldade que levou o homem a pecar no início, ela pode crescer, nós podemos dar vazão à maldade ou nós podemos buscar a Deus, né? Aquele que nasceu de novo, ele luta com as duas coisas, a carne luta contra o espírito contra a carne, mas quando nós soltamos o freio, largamos, não, pode ir, e isso acontece em indivíduos. Por que existem algumas pessoas, na história você vai pensar em Hitler, Stalin, pessoas assim, mas não é só assim, existem pessoas na nossa sociedade, existem crimes que são impensáveis. Como é que a pessoa chega nesse ponto? Então, existe um crescimento, existe um desenvolvimento da maldade que pode chegar a um ponto muito extremo, né? Mas a questão é que Deus está falando assim, eu não vou mais amaldiçoar o homem, não vou mais destruir o homem, não vou mais permitir um dilúvio, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância. Então, isso aqui, gente, gera uma das maiores perguntas. Não sei se eu deixo para o final da aula a gente falar dessa pergunta, mas assim, essa é uma das maiores perguntas sobre essa história. Eu vou falar já porque o contexto está muito apropriado aqui, né?
terminou o dilúvio. Tudo bem, Deus olhou para Noé, Noé já antes do dilúvio, ele tinha achado graça aos olhos de Deus, tal. Mas saem as 8 pessoas da arca, Deus olha para esse novo começo, ele sente o prazer do sacrifício, isso é maravilhoso, isso leva Deus a fazer essa promessa, mas ao mesmo tempo, Deus olha para essas pessoas que Ele preservou e Ele reconhece que isso não resolveu o problema, que essa maldade que chegou num ponto muito, muito avançado antes do dilúvio e agora com essas 8 pessoas não está nesse grau, mas Deus já olha, Ele sabe que vai começar tudo de novo, que a humanidade vai continuar tendo essa maldade. E Deus está falando assim, a maioria das traduções que fala por quê. Eu colocaria assim, apesar de, né? Porque o que ele está dizendo assim, eu não vou mais destruir, apesar de que eu vejo que a maldade continua. E a grande pergunta é, mas então Deus, só para saber, se o dilúvio tão radical, uma coisa terrível, que causou dor no teu coração também, se isso não resolveu o problema, por que o Senhor fez, né? Vocês não têm essas perguntas meio loucas quando vocês leem a Bíblia assim? Se isso não resolveu, por que então por que fez, né? Qual que é a diferença? Então, essa é uma das perguntas que eu acho que tem, assim, existem algumas coisas que nós podemos pensar, vamos pensando junto até essa aula, talvez outras, mas é uma pergunta que é difícil da gente entender. Bom, então, essencialmente aqui no final do capítulo 8, nós temos essa promessa, e essa é a coisa mais forte que tem nesse novo começo da aliança que Deus vai fazer com Noé. Aqui ele está falando da promessa, ele sentiu, depois ele vai formalizar, a gente não sabe se isso aconteceu algum tempo depois, ou se foi muito rápido, o capítulo 9, mas o que ele disse no capítulo 8, depois ele vai formalizar e vai ampliando um pouquinho mais. Mas, versículo 22, enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Porque tudo isso, de certa forma, acabou durante o dilúvio, né? Acabou plantio e colheita, acabou assim, voltou para aquele estado assim, de Gênesis 1, que só tinha água, não tinha mais a visão, né, do sol, não tinha mais diferença entre dia e noite, estava tudo, tinha parado tudo. Então ele falou, não vai mais acontecer isso. Ok, então agora vamos para o capítulo 9. Então essa é a primeira parte, né, em que ele já faz essa promessa. E agora, no capítulo 9, ele vai ampliando mais. Os primeiros 7 versículos do capítulo 9 não são chamados ainda de aliança, mas tem toda a linguagem de aliança. Aí, do versículo 9 em diante, que ele vai dizer, vou fazer, isso aqui é uma aliança, e Deus está colocando isso como uma coisa formal. E só um parêntese sobre a aliança, aliança, Deus é um Deus de aliança, como disse, essa primeira aliança que é chamada de aliança na Bíblia, vai ser uma espécie de referência, de modelo de outras alianças que vêm depois, mas a aliança, ela só é necessária quando tem essas condições da humanidade caída. Entre Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm um compromisso total, mas eles não precisam fazer aliança. A aliança é necessária justamente porque existem tensões que podem tentar fazer essa aliança se desfazer.
Então a aliança ela só é como todas as coisas que Deus fala assim, né? Agora nós precisamos de fé, esperança e amor, mas na eternidade não vai precisar mais nem de fé e nem de esperança, porque fé e esperança são necessárias aqui. Agora, quando vier, né, nós estivermos juntos com Deus na eternidade, tudo sim perfeito novamente, você não precisa de fé e não precisa de esperança, porque você tem aquilo presente, né? Como Paulo fala, o que você já tem, você não precisa esperar. Agora, aquilo que você não tem ainda, você precisa esperar, precisa então, a aliança está nessa classificação de algo que, quando vier o que é perfeito, não precisa mais de aliança. Ok, então, capítulo 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Já vi isso em algum lugar, não é? Esse aqui é uma repetição. Na verdade, como falei, isso aqui seria a terceira aliança, pensando em Adão antes do pecado e em Adão depois do pecado. E em cada uma dessas situações, né, que nós entendemos que era uma aliança também, mesmo não usando, Deus também falava sobre multiplicação, mas cada uma situação, um contexto um pouco diferente. Em Gênesis 1, quando Deus criou o homem e a mulher, ele falou assim, ele falou a mesma coisa: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Antes do pecado, não tinha nada de negativo. A multiplicação, o encher a terra, era a comissão de Deus para levar a imagem de Deus, para levar a vida de Deus para toda a terra. Quando, no Jardim do Éden, houve o pecado, e Deus veio e falou com a serpente, falou com a mulher, falou com o homem, ele falou com a mulher, né, vocês vão multiplicar, você vai ter filhos. Só que aí ele falou assim, não vai ser tão gostoso, tão perfeito, tão maravilhoso como seria antes do pecado, mas vocês vão se multiplicar. Então ele fala de multiplicação no Jardim do Éden, no capítulo 3, mas com dor. Agora, pela terceira vez, que aqui então tem o começo com Adão, tem a mudança de regime por causa do pecado. A multiplicação, o propósito de Deus, ele nunca para, mas existem situações que não são ideais, né? Antes do pecado também era para cuidar, trabalhar, guardar o jardim. Depois do pecado, isso vai continuar sendo feito, mas também com muita dor, com muita dificuldade. Então, nessa terceira ocasião, ele está dizendo, não é... frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E só para vocês lembrarem daquela estrutura que o povo naquela época usava muito, não era só os hebreus, né? Que é chamado de quiasmo, né? Que tem várias situações paralelas e uma no meio. Então, nesses 7 versículos, você pode notar, no versículo 1, ele fala de multiplicação. No versículo 7, quando ele está terminando essa parte, ele fala sobre multiplicação de novo. Então seria aquela, né, assim, num formato assim, de V assim, do lado assim, né? É um paralelo. Agora tem algo no meio. Tem algo no meio que é importante, que geralmente essa estrutura de ter vários paralelos invertidos, mas aquela parte que fica no centro, que não é repetido, é geralmente o ponto central da história ou do relato. Então, nessa bênção que ele dá para Adão, para Noé, ele fala de multiplicação, que é uma continuação. E depois tem um item aqui no esboço que eu repito isso, mas já enfatizando desde o início, tem várias, né, como a gente falou assim, tem várias alianças na Bíblia. Essa com Noé
é a terceira, mas uma outra forma de você pensar como a primeira vez que ele usa o termo, seria a primeira de alianças, assim, que são chamadas de alianças. Então nós teríamos assim, nós teríamos 4 alianças mais conhecidas e mais fortes no Antigo Testamento, que seriam Noé, depois Abraão, depois Moisés e depois Davi. Então, essa aliança com Noé, ele está dando continuidade. Ele está pegando aquilo que ele deu para Adão e Eva e está dizendo, vai continuar. O meu propósito continua sendo. Vocês vão se multiplicar e vão encher a terra. E isso tem, lógico, isso tem um significado muito maior do que simplesmente números encher a terra. Tem um propósito de Deus nisso, né? Para expressar a imagem de Deus, para Deus poder habitar conosco, para poder governar a criação, para ser um parceiro de Deus. Tem muitas coisas implícitas nessa multiplicação, que é uma continuação do propósito original de Deus para Adão e Eva. Então tem o aspecto da continuação, mas o que eu queria assim, enfatizar, porque existe uma linha, a maioria das pessoas nem sabe que tem isso, mas às vezes sem saber o nome, a gente tem uma tendência de pensar que cada situação, cada aliança, cada momento de Deus, ele faz uma coisa, mas depois quando chega a próxima, é como se aquela anterior fosse desnecessário. E a aplicação principal disso é o Velho Testamento e o Novo Testamento, a Velha Aliança e a Nova Aliança. Então, já que Jesus veio e trouxe a Nova Aliança, então tudo que é da Velha Aliança não vale mais, não tem mais importância, não está mais em vigor. E a ideia é o contrário na Bíblia. Cada aliança é construída em cima da anterior. Então, assim, para a gente entender o plano de Deus na Bíblia, isso é muito simples, mas a maioria dos cristãos, da igreja, não entende isso. A maioria. Nós temos essa ideia assim, no tempo de Noé é assim, mas agora passou, isso aqui não tem mais. É bom só para conhecer a história. Moisés, tudo que Moisés mandou não tem mais validade. Então, o que a gente precisa entender, assim, cada aliança, ela vai ampliar. Num certo sentido, Deus vai afunilar, porque essa aqui é para toda a humanidade. A partir de Abraão, vai afunilar para ficar só um povo especial que Deus vai usar para cumprir seus propósitos. Mas a ampliação é o entendimento do que Deus quer. Então, tudo que Deus está falando aqui é importante entender nesse contexto. O que Deus está falando com a Noé é uma continuação, né? Deus vai aplicar, Ele vai mostrar como dar sequência. Claro que o pecado, claro que os desvios do homem afetam o plano de Deus, mas ele continua sempre com aquele mesmo propósito. Então, essa primeira parte continua igual. Agora, a partir daqui, tudo ele vai pegar várias coisas que já existiam, mas vão existir de uma forma um pouquinho diferente. Então, a partir de agora, nós temos, se você estiver seguindo no esboço aí, nós estamos na letra B, na B2, né? Então, a bênção no número 1 é idêntica, é a mesma bênção, é o mesmo propósito. Deus começa abençoando. Deus, ele está dando continuidade no plano dele, então ele abençoa. Agora, lembra que em Gênesis 1, ele falou assim, frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, e vocês vão sujeitar a terra. Eu dou a vocês o domínio sobre todos os seres vivos, né? Isso está lá em Gênesis 1. Então, aqui também, ele falou, versículo 2, 9:2, todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que rasteja sobre a terra, todos os peixes do mar, terão medo e pavor. Eu não tinha ouvido falar disso antes, não.
mas são entregues nas vossas mãos. Então o que vocês precisam entender é, isso é uma continuação, é um mandato, né, que Deus deu para Adão e Eva, mas tem uma diferença grande. E a diferença aqui não é a diferença de simplesmente assim, não, mudou tudo, não. Tem uma adaptação por causa do pecado, por causa da situação. Então Deus está olhando para esse novo começo e está dizendo, olha, algumas coisas vão ter que ser diferentes. Essas também são especulações, mas na descrição da humanidade antes do dilúvio, foi falado que teve aquela história dos filhos de Deus e os filhos dos homens, né? Mas teve assim, todos tinham se corrompido e havia muita violência. Essa é a descrição do mundo antes do dilúvio. E ele vai falar sobre, assim, agora, como ele sabe, assim, veio o dilúvio, mas, como eu falei, assim, não mudou essa condição do homem. Deus, claro, Deus sabe muito bem que o propósito dele é redenção. A redenção não veio ainda. Então, o homem pode ser Noé, pode ser o homem, a mulher, os mais justos da terra. A justiça não é genética, ela não é transmitida. Todos os pais sabem, né? A gente é perfeito, nossos filhos não são. Então, assim, é uma dificuldade. Assim, a justiça, ela não é genética, não passa. Então, Deus sabia que, né, a maldade ia continuar. Então, ele vai falar sobre essa situação da violência. Agora, com esse novo começo, ele vai estabelecer algumas normas, alguns regulamentos para que a aliança com Noé, ela tem sempre, todas as alianças e todas as situações, Deus está sempre apontando lá para a solução. Desde o pecado, Deus já estava apontando, a semente da mulher sempre está apontando para a solução. Mas a aliança com Noé ainda não tem especificamente nada sobre redenção. Então, a aliança com Noé é uma aliança em que Deus está estabelecendo algumas normas como salvaguardas, como proteções, para que o mundo possa continuar sem se destruir, até que Deus cumpra todo o seu propósito e possa começar realmente assim a próxima, gente, a próxima é para valer, a próxima, né, o novo começo que vai ter depois da destruição, vai ser um começo perfeito, vai ser um recomeço perfeito, não vai ter mais assim, nós vamos ter que continuar lidando com a situação do pecado. Mas o que eu ia dizer é que, nessa condição de violência que havia antes do dilúvio, agora essa parte é especulação, mas existe uma ideia, como ele está falando assim, sobre o pavor e o medo que os animais vão ter do homem, existe uma hipótese, uma especulação de que os animais também tinham se tornado violentos. Porque vocês vão notar aqui que ele trata da violência dos homens e ele trata da violência dos animais. Então, não é uma especulação sem fundamento, mas não podemos provar nada. Bom, então, o domínio sobre a humanidade, sobre a terra, sobre os animais e tudo, isso tem um novo elemento aqui. E gente, é muito triste, eu não sei vocês, mas eu fico muito triste com isso, né? Porque esse elemento, como a gente disse, antes do dilúvio, com certeza o pecado já tinha estragado. Mas o que existia antes, e que os profetas falam que vai existir novamente, Isaías 11 e várias outras passagens que falam que vai ter tinha e vai ter uma perfeita harmonia entre a humanidade e os animais.
Então, essa situação de medo e pavor, e depois já vai entrar na questão, assim, no versículo 3, tudo quanto se move, vive, vos servirá de alimento, essas coisas não existiam antes. Então, existem várias perguntas, principalmente levantadas não só, assim, em parte pelos cientistas, pelas pesquisas, né, assim, no início, o que está escrito em Gênesis 1 é que Deus tinha falado que para o homem e para os animais a alimentação era vegetal, somente. Assim, essa é a implicação. Parece que é isso. Não tá escrito isso exatamente, mas ele falou assim: eu dou a vocês toda a planta, toda a semente, todo o fruto para alimento. Agora, a grande questão em relação a isso, então, os animais também não eram carnívoros? E aí você tem uma porção de perguntas, porque o organismo dos animais carnívoros hoje não é adaptado para comer plantas. Então, não é simplesmente assim, né? Deus virou uma chave, agora vocês vão comer carne. Não, eles foram criados assim, né? Mas essas são perguntas que a gente não sabe. Outra coisa, assim, não tinha morte antes. Então, tem várias coisas que nós não temos uma resposta. Mas o que está sendo dito aqui, eu acho que isso aqui nós temos que nos ater a essa questão de que agora, depois do dilúvio, Deus está estabelecendo algumas normas, mas levando em conta que a criação como um todo já caiu, não é a mesma coisa que era antes. Então Deus está estabelecendo normas, ok? Então, versículo 2, o domínio, né, mudou para uma relação de medo. Versículo 3 e número 3 no esboço também, que a alimentação passa a ser não só vegetais, mas carne também. E aí ele fala assim, então, versículo 3, tudo quanto se move e vive vos servirá de alimento, bem como a planta verde. Então, nós podemos nos alimentar, e outros seres vivos também, de carne e também de plantas, de coisas que vêm dos vegetais. Agora o versículo 4, mas não comereis a carne com sua vida, isto é, com seu sangue. E eu não tinha pensado nisso, mas é bem interessante que no Jardim do Éden também há um grande paralelo. Porque no Jardim do Éden, o que Deus falou com o homem e a mulher? Pode comer de tudo, mas tem uma exceção. E Deus está falando isso aqui também. Ele falou assim, versículo 3 termina, eu vos dei tudo, mas tem uma restrição. Tem uma restrição, vocês não podem comer sangue. Então, é um paralelo com a primeira... Deus não é muito bonzinho? Você fala, tudo, só tem uma coisinha, tem uma regrinha, né? Só isso. Agora versículo 5. Certamente cobrarei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Então, ele primeiro falou assim, vocês não vão comer carne, não vão comer sangue, não pode comer a carne com o sangue. E depois ele fala, certamente cobrarei o vosso sangue. Ele estava falando sobre sangue de animais, mas agora isso levou para pensar, né, para falar a respeito do sangue ou da vida da humanidade, dos homens. Certamente cobrarei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, eu o cobrarei de todo animal. Como é que Deus cobra dos animais? Eu não sei exatamente, né? Mas ele fala, na lei de Moisés tinha regras. Se algum animal matasse uma pessoa, aquele animal tinha que ser morto também. Então, eu cobrarei de todo animal, como também do homem. Sim, cobrarei da mão de cada um a vida do seu próximo. Então, aqui nós temos Deus está falando, olha,
Antes do dilúvio, a situação chegou ao ponto que chegou. Então, Deus está colocando salvaguardas para que não chegue naquele ponto de novo. Vai chegar, mas Deus colocou proteções para que não chegasse ao ponto, porque assim, uma das coisas da minha pergunta, assim, se Deus sabia que o dilúvio não ia resolver o problema da humanidade, por que Ele mandou o dilúvio? Mas uma parte dessa resposta é que Deus, por sua própria justiça e santidade, Ele não pode, assim, tem algumas coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir, Deus não pode pecar, e Deus não pode suportar uma injustiça que chega a um determinado nível. Nós temos várias coisas na Bíblia que mostram isso. Sodoma e Gomorra chegou num ponto, aqueles povos de Canaã chegaram num ponto em que não dava para suportar. E em menores graus, nós sabemos que Deus faz intervenções na história, nem sempre são muito visíveis, palpáveis, mas Deus, Ele não interfere na maioria dos acontecimentos. Ele tem um plano, essas coisas a gente nem tem como saber, mas Deus interfere em determinados momentos. Ele interfere bastante na vida do seu povo. Deus interfere muito mais na vida do seu povo, de Israel, do seu povo, da igreja. Ele interfere muito mais na nossa vida do que na vida das pessoas, dos povos que não estão seguindo. Mas em todas as situações, né, na política, no equilíbrio de poder, impérios que levantam e caem, Deus interfere em momentos específicos. E uma grande parte dessa interferência é porque quando a Bíblia usa a expressão do cálice, né? Quando o cálice enche, aí chega um ponto que Deus precisa agir. Ele não pode. Então essa é uma das respostas. Por que Deus fez isso no dilúvio? Porque chegou nesse ponto e como ele nem tinha colocado em ação o seu plano de redenção ainda, então não tinha nada detendo a humanidade naquele tempo, ok? Mas então Deus está falando assim aqui que uma das coisas principais, e Ele sempre fala isso, Ele fala sobre nos profetas, Ele fala sobre idolatria, mas Ele fala muito sobre sangue inocente. Ele fala que a terra é contaminada com mortes de inocentes, principalmente assim, qualquer pessoa, aqui não está falando, Deus fica bravo quando mata uma criança só, não, ele fala assim, qualquer pessoa, o que ele está colocando aqui é que para Deus, e esse é um princípio universal, né, a importância dessa aliança com Noé, é que isso não era uma coisa que Deus estava determinando só para o seu povo escolhido, isso aqui era Deus colocando os limites e as definições que iam determinar toda a humanidade, não só o seu povo. Então Deus está falando assim, para qualquer pessoa, quem matar, quem tirar a vida de alguém, isso é sagrado, pode ser quem for, isso é sagrado. Eu acho que o tempo não vai dar, mas isso levanta uma grande questão, que é da pena capital, né? Assim, do castigo, pena de morte, né? Mas aqui, assim, esse versículo aqui está dizendo, assim, isso não tem controvérsia. Existem controvérsias sobre como a gente deve, como que isso é aplicado hoje, né? E qual deve ser a nossa posição, né? Mas vamos aqui adiante, para depois a gente pode voltar um pouquinho no final. Então, o que ele está dizendo assim, isso aqui, a vida humana é sagrada, a vida humana é sagrada, não é para tirar a vida de alguém. Aí você vai falar assim, mas e guerra, e defesa própria? Então, assim, aqui não está explicando, mas quando a gente vê essas ampliações mais na frente, na lei de Moisés, ele vai explicar, né?
na guerra, né? Ele não está falando sobre morte na guerra. Claro que existem guerras certas e guerras erradas, mas na guerra ou numa defesa própria, no povo de Israel, se alguém matasse um parente meu, eu tinha a liberdade, eu tinha a autorização de me vingar da pessoa que matou um irmão meu, um parente meu, e matar a pessoa que matou. Então, isso era permitido, né? E é isso que ele fala no versículo 6. Quem derramar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Bom, como para todas as coisas tem pelo menos duas interpretações, no versículo 6 tem, eu sempre entendi de uma forma, acho que pode até ser da outra forma também, mas eu acho que porque a pergunta não pode derramar sangue de ninguém, porque o homem, né, a mulher são criados à imagem de Deus, é o que eu sempre entendi, né? Você não pode matar ninguém, porque todos os homens, toda a humanidade, todos foram criados à imagem de Deus, então eu não tenho liberdade de matar ninguém. Agora, existe uma interpretação também que diz, como nós estamos na imagem de Deus, nós temos a autoridade de exercer o governo, de exercer o castigo, de matar as pessoas que matam. Porque ele fala assim, quem derramar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem. Deu para entender as duas ideias? Uma é assim, você não deve matar porque todas as pessoas estão na imagem de Deus. E a outra é, se alguém matar, porque está na imagem de Deus, claro que isso continua valendo, mas se matar, ele está assim, quem derramar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem. Isso já é mais aberto à discussão, porque a ideia é, muita gente, aliás, a maioria, eu andei consultando várias opiniões, vários comentaristas, assim, parece que é meio universal a interpretação de que Deus está autorizando aqui a pena de morte, né? E, como eu falei, isso é controverso. Mas ele, assim, eu leria assim, da seguinte forma, quem derramar sangue de homem está sujeito, você usou violência, porque isso tem no livro de Apocalipse, quem matar com a espada vai morrer pela espada. Ele não está dizendo assim, então Deus falou que vai morrer pela espada, então eu vou pegar a espada e matar. Ele está dizendo, se você usar violência, você vai sofrer violência. Isso é plantar e colher. Agora, a maioria das pessoas interpreta esse texto como dizendo, quem derramar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem. Ou seja, isso é uma ordem, o homem que é na imagem de Deus, ele tem o dever, não é só possível, ele tem o dever de exercer o juízo. E quando a Bíblia fala sobre governos, o governo do seu povo, quando ele fala assim, mesmo no Novo Testamento, quando Paulo fala sobre as autoridades civis, ele dá a entender que as autoridades têm o direito de até tirar a vida quando há crimes passíveis disso, né? Então, são as várias... esse é um assunto que abre bastante ideias diferentes. Mas vamos aqui mais para frente, depois a gente volta um pouquinho nessa questão. Então, essa é a segunda parte, né? Que Deus está falando sobre as várias coisas. Na verdade, essa é a parte mais completa das três, porque aqui fala de todos os aspectos, né? Fala da bênção de Deus, que é para continuar com o mesmo mandato de Adão, fala do domínio, né, sobre todos os animais, que agora vai ser com medo e pavor, fala da alimentação, que mudou, e fala que nós podemos chamar assim, da sacralidade da vida, que a vida humana é sagrada e não é para tirar. Então, esses são os aspectos que fazem parte da aliança de Deus com Noé.
Ok, então agora vamos para a terceira parte, que começa no versículo 8. Deus também disse a Noé e seus filhos: faço agora a minha aliança convosco. Então a primeira pergunta, agora ele vai formalizar. Essa última parte, ele não vai repetir todos os aspectos, mas na verdade assim, isso aqui é como você conversar, você faz um acordo e diz, bom, agora nós fizemos o acordo, agora vamos escrever e vamos registrar em cartório. Então, a aliança é algo que oficializa, que coloca aquilo assim, isso aqui eu estou colocando o meu selo, e isso aqui é algo que entra em vigor. Então, agora ele vai oficializar tudo que ele disse antes e formar como uma aliança. E a primeira pergunta é, com quem Deus estava fazendo aliança? Essa aliança aqui. Está escrito, eu não li tudo ainda, mas dá uma olhadinha. Com quem Deus está fazendo aliança? É uma coisa, acho que você não pensou antes. Hã? Noé, seus filhos, mas tem mais. Descendentes, mas tem mais, gente. Vocês não viram tudo ainda. Com os animais. Deus fez uma aliança com os animais. Olha só, faço agora a minha aliança convosco, com a vossa descendência, com todo ser vivo. E se você não entender todo ser vivo, eu vou falar quem são os seres vivos. Com as aves, com o gado, com o animal selvagem, com todos que saíram da arca. Sim, com todo animal da terra. Gente, é muito interessante, porque lembra que durante toda a narrativa do dilúvio, da arca, Deus fala o tempo inteiro dos animais. Ele está muito preocupado com os animais. Parece que ele está mais preocupado com os animais do que com os homens, né? Não é isso, né? Mas ele faz assim, vocês vão pegar todos os animais, vocês vão levar todos os animais, leva provisão para os animais comerem, né? Depois na hora que sair, então agora, você pode sair, não esquece de tirar os animais, né? Ele fala o tempo inteiro dos animais, agora vai fazer uma aliança, e ele faz aliança com os animais também. Mas qual que é o sentido? Assim, por que ele está fazendo uma aliança com os animais? Porque a parte central da aliança é: não vou mais destruir todos como eu acabei de fazer. Então ele está falando com os animais também. Você, animais, eu não vou mais fazer o que eu acabei de fazer, não vai acontecer mais, né? Surgiu o Ibama, né? Então, todo ser vivo, né? Versículo 11. Olha, ele vai continuar falando: sim, faço a minha aliança convosco, todas as criaturas nunca mais serão destruídas pelas águas do dilúvio, nunca mais haverá dilúvio. Então ele repete essas coisas também várias vezes, né? Não vou mais fazer, não vou mais mandar dilúvio, né? Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E agora, pela primeira vez, Deus dá um sinal da aliança, né? É a primeira aliança oficial e nem todas, praticamente todas as alianças tinham sinal. Eu até não sei se eu tinha pensado antes, assim, eu fui pensar nas outras alianças. A aliança com Davi, pelo menos, não especifica, ele não fala de um sinal da aliança com Davi, né? Alguns falam que pode ser considerado o trono, tal, mas não é citado como sinal da aliança. Mas com Abraão tinha um sinal da circuncisão, né? Aí também dá para você fazer um contraste interessante, que o arco-íris é para todo mundo ver, né? E a aliança da circuncisão é para ninguém ver, né? Só Deus sabe que se fez aliança ou não, né? E o sinal da aliança com Moisés. Qual que era o sinal da aliança com Moisés? Deus deu um sinal: guardar o sábado, né? Guardar o sábado. Então, isso ele fala especificamente: vocês vão guardar o sábado. Isso também faz assim um tipo de um contraste, porque a aliança com Moisés era cheia de leis, e o sábado era para não fazer nada, para descansar. Então também era para mostrar esse contraste, né? E o sinal da nova aliança é o cálice, né? Jesus falou assim: esse é
esta é a nova aliança, assim, isso aqui é o símbolo, isso aqui é o que representa o sangue da nova aliança. Então, é praticamente só a aliança com Davi que a gente não vê assim um sinal exato, mas o sinal é muito importante, né? Porque o sinal, e aqui, veja o que ele fala sobre o sinal, versículo 12: este é o sinal da aliança que firmo entre mim e vós e com todo ser vivo. Olha, ele vai falando todas as vezes, eu, vocês, homens, e todo ser vivo que está convosco, por gerações perpétuas, né? Acho que tem traduções que falam uma aliança eterna, né? Eterna, perpétua. Não é eterna no sentido de eternidade, é perpétua no sentido de quanto a terra durar, como ele falou no final do capítulo 8, né? Enquanto a terra durar, vai ter uma nova terra, e também não vai ter dilúvio lá, né? Eu espero, né? Não vai ter dilúvio, não vai ter destruição com fogo, mas esta aliança específica, né, tem uma validade até o final desse tempo, né? Então, por gerações perpétuas, ele coloca, versículo 13, coloquei o meu arco nas nuvens, ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. Ele está fazendo uma aliança com todos que estão na terra. E acontecerá, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco aparecer nelas, então me lembrarei. Esse aqui também é uma coisa assim, né? Se você, puxa, Deus, será que Deus esqueceria, né, se não fosse? Que ele nem fala assim para vocês lembrarem, porque nós colocamos aqui no esboço, né, as características especiais dessa aliança. Era universal, até com os animais, era unilateral, isso aqui não fala isso aqui, mas você entende isso claramente, porque as alianças, elas eram, ou elas eram incondicionais, né, com Abraão, com Davi, né, eram alianças incondicionais. Claro que tinha algo incluído, né, nesse acordo, né? Mas assim, a promessa de Deus para Abraão, quando Deus faz aliança com Abraão, que a parte de correspondência, de obedecer, de Abraão assim, corresponder a Deus, já tinha acontecido quando Deus fez aliança com Abraão. Então, quando Deus faz, e principalmente quando Abraão oferece Isaque, que Deus faz um juramento para Abraão, aí não tem mais retorno, ele não fala talvez, se for, né? E com Davi, mesma coisa, Deus fala com Davi, olha, se seus filhos transgredirem, eu vou disciplinar, mas eu não vou voltar atrás na minha promessa. Então, as promessas de Deus, né, nesses outros casos, eram incondicionais também. Agora, com Moisés, não, com a aliança mosaica se vocês obedecerem, vocês ficam na terra. Se vocês não obedecerem, vocês não ficam. Então, tem tipos diferentes. Agora, essa aliança com Noé, né, com toda a terra, né, nesse tempo de Noé, era uma aliança unilateral, porque ele deu uma ordem: vocês não vão tirar a vida de outro ser vivo, vocês não vão comer a carne com o sangue, mas ele não fala, se vocês não fizerem isso, eu vou mandar o dilúvio de novo. Não, ele fez uma promessa incondicional, unilateral, né? Então, essa aliança, ela é universal, ela é unilateral e incondicional, ela tem esse sinal, que é o arco-íris, e é eterno. Então, quando a gente fala assim, Deus fala assim, versículo 14 e 15, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, o arco aparecer nelas, então me lembrarei da minha aliança que firmei entre mim e vós, ele vai falar dos animais de novo, e com todo ser vivo de todas as criaturas, e as águas jamais se transformarão em dilúvio para destruir todas as criaturas. Gente, quantas vezes ele falou de animais aqui, né? Então, eu me lembrarei. Isso não é porque Deus esquece, mas isso é algo que traz à memória.
E nesse caso, Deus está falando que Ele vai se lembrar. Mas isso, claro que é para nós também. Quando a gente olha para o arco-íris, é para a gente olhar e é para a gente lembrar, né? Todos os sinais de aliança é para demonstrar. Deus gosta de memoriais. Deus não tem problema de memória, mas Ele quer que a gente se lembre, né? E a celebração da ceia do Senhor é para lembrar, né? É para lembrar. E a lembrança não é olhar para uma fotografia de um antepassado, nossa, esse aqui era meu pai, meu avô, não sei o quê. A memória da ceia é para a gente reviver aquilo, é para a gente sentir aquilo de novo. E esse arco-íris é também para isso, porque o arco-íris ele aparece geralmente no final de uma chuva. Então, como no dilúvio, assim, quando o arco-íris aparece, por isso que ele fala, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, o que vai acontecer quando eu trouxer nuvens sobre a terra? Vai chover. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e chover, depois vai aparecer a nuvem para mostrar, Deus é fiel, Ele falou, pode ter chuva, pode até ter enchentes, mas não vai ter esse grau de dilúvio que vai destruir todas as coisas sobre a terra. Deus falou, o arco estará nas nuvens, olharei para ele a fim de me lembrar da aliança perpétua entre Deus e todo ser vivo de todas as espécies sobre a terra. Deus também disse a Noé, versículo 17, esse é o sinal da aliança que firmei entre mim e todas as criaturas, né? Então, até aqui, até esse versículo que nós vamos falar. Então, só vamos falar agora rapidinho sobre alguns pontos que tem aqui no esboço, e no final só vou comentar um pouquinho mais sobre a pena de morte, porque não temos a menor condição de explorar esse assunto em profundidade. Mas eu acho também injusto a gente, assim, porque esse texto aqui é o texto base para todo mundo que acredita que deve ter a pena de morte, e é algo assim, é um texto muito significativo, porque, como nós mostramos, essa é a aliança que Deus está colocando. Então, bom, na letra D aqui, cada aliança é uma continuação, expansão da anterior. Eu já falei um pouco sobre isso. Aliás, eu já falei esse item aqui, né? Que a aliança com Noé seguiu o mesmo propósito e base da aliança com Adão. Então, essa ideia assim, de que todas as alianças, elas são uma continuação, elas não estão revogando, anulando, desfazendo a aliança anterior. Ela pode aumentar, ela aumenta a compreensão, ela aumenta aquilo que deve acontecer para Deus alcançar o seu objetivo final. Nós temos que entender que Deus começou a criação com um alvo em vista. Então, as alianças são meios que Deus usa para conduzir a humanidade ao objetivo final. Então, as alianças, elas têm esse objetivo de levar o propósito de Deus à sua consumação. Então, todas as alianças, elas não têm essa ideia que muitas vezes nós chamamos de dispensações, de que assim, nessa dispensação vale isso, mas depois joga fora e começa outra. Não, as alianças de Deus são uma continuidade. Então, cada aliança tem esse propósito, e a aliança com Noé estabeleceu padrões para alianças posteriores. O que nós vemos nessa aliança com Noé? O sinal da aliança que Deus usou em outras alianças, toda essa questão assim, de que Deus, muitas vezes, né, ele trabalha com os dois tipos de aliança, né, alianças que são incondicionais e outras que são condicionais. Então, são vários aspectos que tem na aliança com Noé que serviram de base para as outras. E, finalmente, aqui, então, as conclusões. Para que essa aliança serviu? Para dar uma base segura para toda a humanidade, enquanto, lembra que são coisas que a gente não sabe muito porquê. Deus não poderia ter começado a redenção logo depois do Jardim do Éden,
Não poderia ter chamado um Abraão logo depois do pecado. Não sei, tem uma porção de coisas que a gente não sabe. Como eu perguntei, por que precisava ter o dilúvio? Uma das respostas é porque chegou num nível que Deus não poderia mais tolerar, pela própria natureza dele. Outra questão é que Deus queria mostrar, ele deu já um vislumbre do que vai acontecer no fim, porque no final vai ter um juízo final e uma nova terra, e ele já deu uma ideia do que vai acontecer, como nós mostramos em Pedro, né? Então, Deus, por suas razões, ele precisava colocar a humanidade numa base segura para poder desenvolver o seu plano de redenção. É uma base segura, sim, temporária, não é uma base permanente, né? Então, né, o segundo item aqui, que não resolve o problema da humanidade, estamos discutindo essa questão, por que o dilúvio existiu, então. Número 3, a necessidade, temos falado várias vezes sobre isso, só para a gente entender esse sentido do dilúvio, que não tem como Deus fazer uma nova criação, colocar tudo numa base nova, sem passar pela tribulação, pelo juízo, né? Vai ter uma grande tribulação antes e depois um grande juízo final, antes de ter uma nova terra e novos céus, né? Então, isso é uma necessidade. E o último ponto aqui é sobre comer sangue. A pergunta também, que não tem uma resposta muito clara, se as duas coisas que Deus colocou para toda a humanidade, antes de Abraão, antes de qualquer outra coisa, essa aliança que coloca as bases, o que nós entendemos com clareza não é para matar os outros, isso é um princípio muito claro, isso não tem dúvida. Agora, pena de morte é para ter? Essa é uma dúvida. E a outra coisa nós também, como essa ordem não foi dada para Israel, não foi lei de Moisés, então nós também não deveríamos comer nada de sangue. Infelizmente eu não vou conseguir responder a pergunta, mas a pergunta está aí, né? Isso é uma lei para nós? Pelo menos assim, o que nós entendemos sobre o sangue, que Deus proibiu que comesse sangue, porque representava a vida, e isso tem um significado mesmo para os animais, porque o que ele está dizendo, não mate os homens, porque você não pode derramar sangue, porque o sangue é a vida, e os homens são criados na imagem de Deus. Os animais podem ser mortos para comer ou para oferecer em sacrifício, mas quando ele falou não coma o sangue, está implícito nisso que não é para sair matando animais à toa, porque mesmo o animal, ele tem a vida, e a vida é sagrada, e a vida pertence a Deus, não pertence a nós. Então, isso agora, e a outra questão é que, isso está em Levítico 17, eu ia ler com vocês, mas está meio avançado, então, Levítico 17, outros lugares na lei de Moisés, ele vai falar muito sobre não como o sangue, era uma coisa que, se alguém fizesse isso, a pessoa que comesse o sangue podia ser, estava sujeito à pena de morte, né, a morrer por causa disso, era um erro muito grave, porque o sangue pertence a Deus. Então, e Deus falou assim, eu dei o sangue de animais para expiar os seus pecados, mas não é algo assim que pertence a vocês. Eu dei os animais para vocês comerem aquilo que vocês precisam, né? Tem histórias, coisas terríveis, né? Assim, tem até os filmes, né, que mostram, né, quando estavam assim, avançando lá, ocupando as terras nos Estados Unidos, que eles matavam centenas, milhares de búfalos e outros animais só para tirar o couro. Então, esse tipo de coisa, matavam muitas baleias. O homem tem acabado com muitas espécies porque não respeita. Então, isso faz parte, né,
do que Deus está ensinando aqui. Mas a questão, se pode ou não comer sangue, e claro que Deus queria reservar, porque Jesus falou assim, por isso que quando Jesus falou assim, se alguém não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo, eles ficaram muito escandalizados, porque isso aqui era uma coisa que estava muito assim, martelado no coração dele, não pode comer sangue, não pode tirar a vida, não, assim, Jesus estava assim, vocês têm que comer a minha carne, vocês têm que beber o meu sangue, né? Mas por isso também, assim, que ele estava dizendo, vocês não vão, vocês podem comer a carne de um animal, mas vocês não vão pegar a vida do animal, o sangue é a vida, a única vida que vocês vão pegar é a vida de Deus, essa vida vocês podem beber, essa vida é para estar em vocês, né? Então, a maioria vai interpretar que hoje nós não temos a proibição de comer sangue. Tem também a questão de que em Atos 15, quando eles fizeram aquele concílio, e os gentios, o que eles precisam guardar, uma das coisas que eles colocaram naquela época foi: não coma sangue, não coma coisas oferecidas a ídolos, mas não coma sangue. Mas isso também era por causa do convívio com os judeus. Então, é uma pergunta, tem pessoas que têm ideias um pouco diferentes. Gente, só um pouquinho mais, aguente, dá um suspiro assim, não vou demorar muito, mas eu quero ler uma passagem, Isaías 54, e depois só falar sobre as diferentes opiniões sobre a pena de morte. Aí nós vamos terminando. Hoje estou no relógio do Ricardo, mas eu estou transgredindo um pouquinho o meu limite, né? Isaías 54, eu vou começar a ler no versículo 11. Eu acho esse texto, ele vai falar a respeito do... não, eu vou começar antes, né? Versículo 6, 54, 6. Ele vai falar de Noé, do dilúvio, né? Mas eu acho muito significativo aqui esse princípio que a gente falou no final, que é assim, para que haja uma nova criação, nós temos que passar pela morte. O batismo na nova aliança tem esse simbolismo, que você passa pela morte, você passa pelo dilúvio e você sai do outro lado para entrar na nova criação. Mas você não tem como entrar na nova criação sem passar pela morte. Então ele começa falando assim, versículo 6, porque o Senhor te chamou, ele está falando com Israel, o Senhor te chamou como a mulher desamparada, triste de espírito, como a mulher da mocidade que havia sido rejeitada, diz o teu Deus. Por um breve momento, só Deus que pensa que é um breve momento, tá, gente? Esse breve momento para nós não tem nada de breve, né? Mas por um breve momento te deixei. Noé estava na arca por 1 ano, Deus falou assim, eu deixei você um pouquinho na arca, né? Por um breve momento te deixei, mas te trarei de volta com grande compaixão. Escondi o meu rosto de ti por um instante, num impulso de indignação, mas me compadecerei de ti com amor eterno, diz o Senhor teu Redentor. Porque isso será, esse aqui foi antes do cativeiro, ele está falando sobre o juízo que a nação de Israel vai passar. Na verdade, eles passaram por um cativeiro, mas depois eles passaram por uma longa diáspora, depois do ano 70. Então, quanta coisa que os judeus passaram, quanta coisa que a igreja também tem passado, quanta coisa que ainda vai ter que passar. Sim, vem aí uma grande tribulação. E ele está dizendo, isso é necessário. Mas ele falou assim, porque isso será para mim como as águas de Noé, como jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra, assim também jurei que não me indignarei mais contra ti, nem te repreenderei. Pois as montanhas se retirarão, os montes serão removidos, mas o meu amor, que recede, não se afastará de ti, nem a minha aliança de paz
será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. E ele vai continuar falando sobre as provações, mas que ele vai estabelecer. Então, não tem atalho, não tem jeito de entrar na nova criação, na restauração, naquilo que Deus quer fazer, de natureza eterna e permanente. Hebreus 12 fala assim, que tudo vai ser abalado para que só aquilo que não pode ser abalado possa continuar. Então, isso é assim, está fazendo essa ligação com o dilúvio, né? Então, essa aqui também faz parte da resposta daquela minha pergunta. Por que o dilúvio? Né? Isso não foi o definitivo, mas Deus fez algo no dilúvio, e falou assim, não vai repetir, porque não vai chegar nesse ponto que chegou, até o tempo que Pedro falou assim, os céus e a terra estão sendo entesourados para o futuro de uma grande, também uma grande destruição, para dar lugar à nova criação. Então, desde a nossa vida, a falta de arrependimento, a falta de uma verdadeira desconstrução. E aí eu vou voltar a falar da patrola de Deus, né? A patrola de Deus vem para destruir, para derrubar, para arrasar, porque não tem outro jeito de fazer uma nova criação. E o que vai acontecer, eu tenho falado sobre isso nessas aulas, mas o que vai acontecer por fora, tribulação, anticristo, perseguição, muitas coisas que vão acontecer, essas coisas não vão nos abalar se nós estivermos dentro da arca. A arca não é individual, a arca é coletiva, e ela não é uma coisa exterior, é uma coisa interior. Então, quando Deus muda essas coisas dentro de nós é individual, Deus está tratando individualmente, mas Ele está formando um corpo. Por isso nós precisamos muito de alianças, de vínculos, de fazer parte do corpo de Cristo. Não vai dar, por mais que você seja alguém que tem sido tratado por Deus, você sozinho não vai sobreviver, porque a arca não é individual, ela é coletiva, e ela envolve esses aspectos de tratamento individual, mas também coletivo, para a gente poder suportar o fogo que vem, ok? Bom, eu não vou conseguir fazer nenhuma justiça a esse assunto, sim, da pena de morte, mas existem, na verdade, pelo menos três posições. Uma que a pena de morte, nessa aliança com Noé, que é para toda a humanidade, que isso é obrigatório, que tem que ter. Se não tem a pena de morte, nós não estamos cumprindo com a ordem de Deus. E outras pessoas vão argumentar, não, mas na nova aliança mudou. E eu só vou colocar que realmente não dá para a gente entrar em cada argumento, né? Mas as três posições são, uns que é obrigatório, outros acham que não deve existir mais, foi abolido, Jesus na cruz, Jesus perdão, então não tem mais a pena de morte, e outros a posição do meio, né, que é assim, a pena de morte é possível, Deus instituiu, e a gente não pode falar que Deus não instituiu, porque na lei de Moisés ela existiu, né? Claramente Deus era a favor da pena de morte no tempo de Israel, aí nós podemos argumentar, mas não temos mais teocracia, não temos mais uma situação como essa, né? E aí normalmente as pessoas vão argumentar com textos em Romanos 13, em 1 Pedro, que os apóstolos reconheciam que o Estado, o governo civil, tinha o direito, e que nós, como cidadãos, nós deveríamos nos sujeitar, e que naquele tempo era comum, e estava falando, nós temos que nos sujeitar às autoridades, até fala que as autoridades têm a espada de Deus para julgar os que são malfeitores, né? Mas eu só vou colocar algumas considerações, porque essas coisas você quase nunca você consegue responder, não tem de jeito nenhum, eu sou totalmente contra, não deveria existir,
porque eu olhei os argumentos, claro, eu gostaria de dizer assim, a Bíblia proíbe pena de morte, eu gostaria de achar isso na Bíblia, né? Mas não tem. E os argumentos, pelo menos o que eu rapidamente olhei, os argumentos assim de textos bíblicos, de alguns que falam assim, não tem mais pena de morte, não se sustentam muito, assim, os textos bíblicos de maneira geral. Mas só algumas considerações, por exemplo, assim, né, um dos argumentos que muita gente usa, você vai... Quando se trata da lei de Moisés, é que aí entra na questão que não é Moisés, não é. Mas quando as pessoas pensam da lei de Moisés, na lei de Moisés tinha muita coisa que era passível de morte. Aliás, assim, eu nunca tinha feito essa relação, mas eu vi hoje assim que tem uma relação dos 10 mandamentos, só 2 que não tem alguma coisa, alguma lei na lei de Moisés que ordena pena de morte. Então, não era só quem matava alguém, né? Adultério era punido com morte, filhos que desobedeciam, que eram desrespeitosos com os pais, blasfêmia, idolatria, assim, muitos mandamentos, né, eram, quando quebrados, eram passíveis de morte. Aí, em relação à lei de Moisés, pode dizer, não, mas nós não estamos mais nesse regime, né? Não temos mais uma teocracia, né? Bom, uma das coisas mais simples para nós como cristãos é que a igreja, em contraste com algumas coisas que a igreja já fez no passado, mas a igreja católica e protestante, né? As duas igrejas já queimavam pessoas, exerciam a pena de morte. Isso é muito claro, isso não cabe à igreja. A igreja não tem esse mandato e não deveria interferir nisso, de jeito nenhum. Agora, é possível, você pode argumentar biblicamente que um governo civil não poderia usar? Não, como eu falei assim, eu não vejo base bíblica para dizer que não pode. Agora, quando você olha, e aí que entra a questão que eu acho que mexe muito com a nossa prática, porque a igreja não é para fazer parte disso. Agora, a igreja, nós somos cidadãos, então nós votamos, nós podemos manifestar a nossa opinião, e a igreja deveria ser a favor de pena de morte? Claro que eu não estou aqui para te dar uma resposta simples para isso, mas o que eu acho muito importante vamos usar um outro exemplo muito simples, que não tem dúvida em quase ninguém que acredita na Bíblia e nos princípios bíblicos, que o aborto, inclusive, faz parte desse assunto que nós estamos falando, porque se a vida que Deus está colocando, a vida é sagrada, e nós não podemos tirar a vida de um outro ser humano, o aborto claramente entra nisso, né? Você pode até, tem as discussões sobre a partir de que momento que um embrião é uma vida, né? Mas eu acho que qualquer tentativa assim, de falar assim, depois de 1 mês, de 3 meses, de 4 meses, é totalmente artificial, porque a partir do momento que foi fecundado é vida, né? Então, a igreja toma uma posição, nós somos contra o aborto. Agora, a grande questão, que eu acho que todo mundo já viu isso, que nós não devemos ser simplesmente contra o aborto, nós devemos ser contra tudo que promove, que facilita, que gera as condições do aborto. Então, quando você fala assim, não, biblicamente eu não posso assumir uma posição de que a pena de morte não existe. Mas vamos lá, biblicamente, naquela situação que em muitos casos era bem mais primitiva, naquele tempo eles não tinham teste de DNA, não tinha várias coisas que nós temos hoje, mas naquele tempo eles tinham várias regras para impedir que houvesse pena de morte injusta. Então, isso é uma das coisas principais. Assim, a igreja sai publicamente assim, eu sou a favor de pena de morte porque tinha na Bíblia. Que tipo de testemunho nós estamos dando se nós não estamos preocupados com todos os fatores que estão envolvidos? Quantas pessoas, isso aí todo mundo sabe, tem muitas pessoas que foram
presas injustamente e executadas injustamente, né? Então, é muito complicado você ser a favor de algo e não pensar nas implicações. E uma outra coisa assim que, dentro dessas implicações, não sei se vocês lembram dessa regra na lei de Moisés, a pessoa não poderia ser condenada a não ser por 2 ou 3 testemunhas. Testemunhas oculares, pessoas que realmente viram. Mas tinha uma regrinha, até para que não houvesse, né, lógico que nenhuma regra humana vai ser totalmente capaz de evitar uma injustiça, né, e uma mentira, mas tinha algo que era muito sério. Eles matavam por apedrejamento, e os primeiros que tinham que jogar as pedras eram as testemunhas. Você vai testemunhar contra alguém e você não vai assumir a responsabilidade do que você está fazendo, né? Então, lógico que se a pessoa está morrendo de ódio de alguém e está fazendo por injustiça, ele vai achar bom jogar pedra, mas a ideia é que Deus colocou essa regra para que a testemunha fosse responsável pelo que ela fizesse. E tem, né, isso é um ponto. E tinha toda uma série de coisas para evitar, né? Tinha a cidade de refúgio para que a pessoa que tivesse feito, né, assim, a morte não intencional, o assassinato, né, não intencional, não era passivo de morte. Então você percebe que a pena de morte é muito difícil de você realmente verificar o que é e se é justo ou não. E dentro da situação dos nossos governos injustos, eu acho bem difícil a gente ser a favor, principalmente ser a favor indiscriminadamente, sem fundamentos. E terminando assim, uma coisa importante para entender é que vários casos na Bíblia que poderiam, com justiça, ser punidas com morte, Deus não puniu com morte, a começar com Caim, né? Deus mesmo poderia ter chegado para Caim e falado assim: eu sei que você matou, agora você vai morrer. E Deus protegeu, colocou até uma marca sobre ele, né? Davi devia ter sido morto, né? E outro exemplo na Bíblia, assim, essas coisas são usadas para quem é contra a pena de morte, mas devem ser levadas em consideração. Eu não acho que significa assim, Deus está dizendo que não tem. E eu só, assim, para dar o equilíbrio, homicídios que não são julgados contaminam a terra. Então, os governos, não estou dizendo que tem que ser pena de morte, mas os governos precisam julgar e proteger, porque assassinatos são uma das coisas que causam a grande ira de Deus. Mas o outro exemplo é Jesus com a mulher pega em adultério, que também era um pecado, né, punível de morte, e ele falou assim, ele não estava dizendo assim, daqui para frente eu desfiz essa regra. Mas isso significa que o que Deus quer é recuperar as pessoas. O que Deus quer é restaurar, né? Então, são algumas considerações para a gente pensar em relação a isso. Como eu falei assim, é mais para vocês terem alguns pensamentos, porque dentro desse assunto de Noé, é impossível não tocar nesse assunto, porque realmente dentro dessa aliança que Deus fez e das novas regras para a humanidade, Deus queria que houvesse algo que limitasse, que impedisse a violência que tinha antes de continuar. Então, nós não devemos nem ser assim a favor indiscriminadamente, mas também devemos entender que Deus é muito severo em relação a isso. Ele quer que haja uma solução. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti nesta noite. Ó Deus, nós entendemos que cada passo, nós estamos estudando isso aqui, é um passo que o Senhor estava dando com a humanidade para chegar mais perto do Teu plano de redenção,
e nós queremos entender, Senhor, queremos realmente entender os Teus princípios, a Tua natureza, queremos entender como o Senhor trata com toda a humanidade, queremos entender Teu coração, queremos entender como o Senhor age com todas as pessoas, para trazer, como o Senhor disse no profeta Ezequiel, eu não tenho prazer na morte do ímpio. E, ó Deus, nós queremos entender, queremos, mesmo sem ter respostas claras ou fáceis, nós queremos ser um povo que demonstra quem o Senhor é, queremos realmente que a igreja tenha uma visão daquilo que é da Tua natureza, daquilo que o Senhor quer que nós possamos expressar. E queremos realmente que o Senhor purifique a nossa vida, queremos que o Senhor purifique a igreja, queremos que o Senhor purifique a terra, queremos chegar no novos céus e nova terra, na nova criação, ansiamos por essa harmonia para voltar, ó Deus, que haja essa harmonia entre os homens e os animais e a natureza, queremos, ó Deus, que o Senhor restaure, ó Deus, e nós estamos aguardando isso, estamos esperando isso, como Pedro escreveu, nós estamos aguardando, estamos ansiando, nós temos expectativa daquilo que o Senhor vai fazer. Guarda-nos, Senhor, e pedimos a Tua proteção e a Tua bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém.